Cecília, Floriano, quanto tempo. Prazer. Felipe, prazer. Tudo bom, Beatriz? Tudo bem, Floriano? Oi, Bia, tudo bom? Tudo bem. Olha, nós estamos com 32 pessoas na sala, nem todas vão abrir a câmera, mas fiquem à vontade. Esse vai ser um debate muito saudável, né? Um debate no sentido de a gente poder extrair o melhor do Felipe Sabará em relação à questão das crianças na creche, e me pediu a Cecília, Maria Cecília, para colocar sempre após a creche de qualidade, né? Então, crianças na creche de qualidade, como que a gente pode transformar a realidade desde a primeira infância dessas nossas crianças, nessa nossa sociedade tão injusta, tão desigual, com tantos desafios, mas a nossa prioridade, a prioridade desse grupo, Criança na Creche, é justamente obter dos nossos candidatos a prefeito de São Paulo a maior quantidade possível de informações sobre a estratégia que usarão para ampliar as vagas em creche e o cuidado com crianças de 0 a 3 anos. Eu queria, em primeiro lugar, ao iniciar essa nossa sessão, cumprimentar a todas e a todos, cumprimentando a Maria Cecília Parasmo, que é mestranda do Programa de Ciências Humanas da Universidade de Santo Amaro, possui graduação em Psicologia pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas e graduação em Letras pela Faculdade de Filosofia e Letras de Moema. Atua na Clínica de Psicanálise e de Orientação Lacaniana e faz o atendimento voluntário ao internos da antiga FEBEM, fez atendimentos voluntários. Coordenadora hoje do grupo Criança na Creche, com projeto focado na primeiríssima infância. E praticante do canto e do piano também. Maria Cecília, em seguida eu vou passar a palavra a você, só quero apresentar o nosso candidato dessa noite, que vai estar aqui hoje conosco sozinho, o que será um privilégio para nós nesse encontro com o Felipe Sabará. Felipe é o fundador da ARCA, depois ele conta um pouco para vocês também o que é esse projeto inovador chamado ARCA, organização que reintegra pessoas acolhidas das ruas à sociedade. É idealizador do Horta Social Urbana, projeto que oferece curso de capacitação para pessoas em situação de vulnerabilidade social, formado em marketing, atua no terceiro setor desde os 15 anos de idade. Sabará conta, por conta do reconhecimento do seu trabalho na área, foi convidado pelo então prefeito João Dória a assumir a Secretaria Municipal de Assistência Social. Lá criou um inovador programa chamado Trabalho Novo, projeto que em parceria com a iniciativa privada gerou em apenas um ano 3.000 empregos para pessoas em situação de vulnerabilidade, vencendo, por conta disso, o prêmio Top of Mind da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Esse é o nosso candidato pelo Partido Novo, Felipe Sabará. Para que a gente possa combinar a dinâmica aqui, a ideia é que a nossa anfitriã, Maria Cecília Parasmo, possa dar as palavras iniciais. Em seguida, nós passaremos para o nosso candidato Felipe Sabará, por até 10 minutos nessa primeira inserção, Felipe, para que a gente possa, em seguida, abrir para perguntas. Eu vou pedir que todo mundo que queira perguntar, pergunte em até 1 minuto e meio, ou 2 minutos, não mais que isso, para que todos possam participar, ou levantando a mão assim, ou levantando a mão aqui no botãozinho. No chat, podem perguntar também no chat, ou levantando a mão aqui no hands-on. Tá? Eu queria cumprimentar também a minha querida, estimada amiga Mônica Rosenberg, que está aqui conosco, lindona, é um prazer imenso. Mônica foi candidata a deputada federal em 2018 e está aqui conosco. E cumprimentar todas vocês, Carla Mourão, muito obrigado por todo o apoio e incentivo a essa reunião, Armando, meu velho e bom amigo. Com a palavra, então, Maria Cecília Parasmo. Eu agradeço muito toda essa introdução que você fez.
muito competente, muito bem feita, e realmente me resta agradecer a vocês todos a presença, o comprometimento com essa causa e realmente o que você disse. Obrigada, Felipe Sabará, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Então, o que nós queremos é que os futuros prefeitos da nossa cidade realmente se comprometam com a causa da primeira infância, para definitivamente a gente, juntamente, vocês, o governo, juntamente com a sociedade, podemos fazer um serviço de atenção para as crianças, porque essa vida, isso é repetido, se constitui no futuro desse país, né? Merecem ser felizes e precisam ter oportunidade de estudo, precisam ter oportunidade de receber carinho, amor, boa alimentação, estímulo sensorial, com esse avanço da neurobiologia, a gente tem que avançar realmente nesse tema. Então, eu passo a palavra novamente a você, Floriano. Maria Cecília, eu vou pedir, antes de passar a palavra ao Sabará, que você fale um pouco do projeto Criança na Creche, até para situar todos, inclusive o nosso candidato Sabará. Mas eu vou pedir para você falar mais perto do microfone, porque tem gente reclamando que não está te escutando. Então, eu descobri onde é que é o microfone na minha máquina, mas eu acho que eu descobri. Ok. É o seguinte, como é que funciona esse grupo maravilhoso, do qual eu tenho a grande honra de ser coordenador. Esse grupo Criança na Creche foi formado em 2016 em função desse meu trabalho de mobilização social, que desde 1997, muitos de vocês não eram nascidos, né? 1997, estou brincando, eu comecei a ver crianças pedintes nos faróis. Isso me tocou profundamente. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, dedicar, pelo menos nesse começo, um ano da minha vida à minha cidade. Então, organizei 2 eventos, um na Fiesp e um no Pacaembu, sobre o primeiro e segundo encontros paulistanos sobre violência. A partir daí, trabalhei na FEBEM, um ano como voluntária na psicanálise, juntamente com o padre Júlio Lancelotti, também fiz várias ações, e a partir daí o Floriano acompanhou, porque ele veio aqui em casa e nós estávamos justamente arrecadando fundos para o FUNCAD, para investimento em creches, tudo, e você acompanhou, né, Floriano? E a partir daí as pessoas foram se mobilizando, eu constituí então esse grupo Criança na Creche, que é realmente um grupo formado por pessoas da mais alta qualificação e tenho certeza que agora se empenharão em ações profícuas para que realmente possamos adiantar com essa questão das nossas crianças. Obrigado, Maria Cecília. Então, para que a gente não perca mais tempo, vamos ouvir o nosso candidato Felipe Sabará. Com você a palavra, Felipe. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Floriano. Floriano, para quem não sabe, a gente se conhece há muito tempo, muito antes de eu pensar em ir para a política, qualquer coisa assim. O projeto da Arca nos apresentou, né, Floriano? O carinho, o amor pela população de rua de São Paulo. E admiro muito o seu trabalho também, Floriano. Parabéns por tudo que você fez como voluntário, depois vereador, depois secretário, deputado federal. Realmente você é uma referência enorme para nós na área da assistência e desenvolvimento social. Cumprimentar a nossa querida Maria Cecília. Obrigado, Maria Cecília, pelo prazer de estar aqui conversando com você também sobre esse assunto que é tão caro para nós. E aí queria cumprimentar aqui também o nosso candidato a vereador pelo Partido Novo, Ramon Velarde. Ele é especialista na área, inclusive tem uma proposta muito legal na área de creches aí para aumentar os 10% dos vouchers, que a legislação permite só até 10% dos vouchers na creche. Então, um abraço ao nosso querido Ramon do Partido Novo também, que é candidato a vereador aqui em São Paulo. Obrigado, Felipe. Um prazer enorme sempre poder conversar contigo, te apresentar minhas propostas. Um abraço e boa entrevista para você. Valeu, Ramon. Também um beijo aí para... Ramon, seja muito bem-vindo aqui, viu? Muito obrigado, Floriano. É um prazer enorme. Felipe, só uma introdução rápida. A Folha de São Paulo fez, no último 9 de setembro, uma grande matéria sobre fila em creches e o reflexo da Covid-19 nas escolas,
como Sim. desafio para o próximo prefeito, não é? E lá ela mostra que o grande desafio é a missão de solucionar esse que é o principal e histórico problema da educação no município, garantir o atendimento em creches. Em 2024, que seria o fim do mandato do próximo prefeito, vence o prazo estipulado para que haja oferta de vagas para até 75% das crianças de 0 a 3 anos na cidade, ou o atendimento de todas as crianças que solicitarem matrícula nessa etapa. Essa meta está prevista no Plano Municipal de Educação, que é uma lei aprovada em 2015. Por outro lado, o objetivo ele vai além do estipulado nacionalmente pelo Plano Nacional de Educação, que estabeleceu ter 50% de vagas para crianças até 24. Ou seja, a lei municipal ela é mais profunda do ponto de vista de metas, ela é mais ambiciosa do que a própria legislação federal em relação à vaga de creches. E o grupo Crianças na Creche com Qualidade destacou 2 perguntas que eu faço a você e aí deixo em aberto para que você possa falar por 10 minutos e depois abrimos a perguntas. A primeira pergunta é que, diante da carência atual de vagas em creche, nos 10 distritos de maior vulnerabilidade do município de São Paulo, qual que será a sua estratégia, né, como prefeito, o grande maestro desse processo, na resolução desse problema? E a segunda é, qual a tática que você pretende utilizar no sentido de proceder essas ações de forma coordenada com o território, né? Quer dizer, primeiro, como é que você vai ampliar e, segundo, como é que você faz para identificando as questões no território, como, por exemplo, falta de imóveis ou áreas de proteção ambiental, onde tem a maior quantidade de residências insalubres e regiões de extrema carência, como é que você faria para dar a solução a essa questão das creches? Com a palavra, Felipe Sabará. Bom, obrigado, Floriano, aí pela pergunta, e é um prazer enorme falar especialmente sobre esse assunto que é essencial, né? Cuidar das crianças é essencial para o presente e para o nosso futuro, né? Então, eu sempre gosto de contextualizar a questão das creches dentro de um ambiente maior, uma discussão maior. A grande questão da vulnerabilidade na cidade de São Paulo, que vem se arrastando há muitos anos e tem vários motivos, né? A fragilidade do tecido social, né? Aqui em São Paulo, a gente conhece bem e vai desde a criança até a mãe ainda grávida, até a população de rua, os adultos, idosos em situação de rua. Enfim, a vulnerabilidade social na cidade de São Paulo é uma realidade muito triste, né? E o fato aqui é que a gente não tem só a falta das creches, né, para as crianças. A gente tem, por exemplo, e eu queria colocar isso aqui de forma até entristecido, é que depois dos 3 anos, a gente tem o serviço dos CCAs, né, que são os contraturnos escolares para criança ou adolescente. E eles começam muito depois das creches. Então, as crianças ficam mais ou menos 2 anos sem um serviço de acolhimento e um serviço de atendimento social, enquanto essas famílias precisam trabalhar, basicamente, são trabalhos rudimentares que sustentam a maior parte dessas famílias. Então, o problema da falta de acolhimento, de atendimento social para as crianças como um todo em São Paulo é muito grave e precisa ser endereçado. Então, a creche é um serviço, é uma ferramenta, você sabe bem, o Floriano é um especialista aqui, a Maria Cecília também, mas a gente precisa olhar a coisa de forma mais ampla. O desenvolvimento econômico social da cidade de São Paulo precisa acontecer em vários âmbitos, né? A questão do saneamento é muito importante a gente falar, porque sem saneamento você pode ter até as creches, as crianças vão para a creche, depois elas têm que atravessar o esgoto, literalmente, para voltar para suas casas. Então, o desenvolvimento de soluções sistêmicas para as periferias, para as regiões mais vulneráveis de São Paulo, é essencial, né? A gente vai falar aqui especificamente de creches, mas a gente não pode esquecer o que envolve as famílias, né? Todo o contexto de vulnerabilidade social das famílias que a creche ou a falta de creche está envolvida, né? Aqui, então, vou repetir a pergunta só para todo mundo lembrar. A pergunta é a seguinte: diante da carência atual de vagas em creches nos 10 distritos de maior vulnerabilidade do município,
qual seria a minha estratégia como candidato, né, ou como prefeito, caso seja eleito, para coordenar as ações, para relacionar esses problemas com as soluções que a gente pode desenvolver. Então, só para a gente contextualizar, a falta de vaga de creche hoje em São Paulo está em torno de 20 mil crianças, né? Então, são mais ou menos 20 mil crianças. Tem algumas pesquisas que mostram entre 18, 22, 25. Vamos colocar aí que em torno de 20 mil crianças hoje estão sem creche, ou seja, de 0 a 3 anos estão sendo atendidas, que é realmente muito preocupante e um absurdo. E os principais bairros aí que hoje não tem creche são os bairros, porque assim, vamos voltar, a questão da creche, a legislação, né, como rege a coisa, os pais eles podem colocar creches com um limite de 1,5 km de distância de onde vivem. Então, regiões, por exemplo, que eu vou citar aqui, Grajaú, Cidade Ademar, Jardim Ângela, que são extremos Zona Sul, são bairros extremamente populosos, né? Tem muita gente morando, e acaba que eles moram mais distantes do que o 1,5 km que a legislação coloca como parâmetro, né, territorial para essas famílias poderem ter a vaga na creche. Então, aí já é um problema que a gente precisa resolver. A gente precisa ter mais creches alocadas de forma adequada nos territórios, para que não fiquem esses buracos, verdadeiros buracos de creches na cidade de São Paulo. Então, é uma realidade muito difícil que uma família que tem uma criança em casa de 0 a 3 anos não consegue colocar vaga numa creche, mas está acima desse raio de 1,5 km, e aí não pode colocar naquela creche, né? E aí fora da região sul, a gente tem a região norte também, a região do Tremembé, que realmente é muito difícil, a região que é a Zona Norte, e os distritos de São Rafael, aqui são os mais vulneráveis, vamos dizer assim, fora a região sul, onde a demanda é maior. Então, existe uma iniciativa pública chamada de Auxílio Creche, né, que é uma espécie de voucher, um crédito, um cartão que a família recebe da prefeitura para poder colocar o seu filho numa creche, e aí respeitando esse limite de 1,5 km. Então, hoje, dos 355 mil alunos, mais ou menos, que estão em creches na cidade de São Paulo, 300 mil dessas crianças já estão em creches parceiras, né, do setor privado. E esses vouchers já, de certa forma, estão sendo utilizados, ou porque a prefeitura faz uma parceria com a creche, ou com a própria família que recebe esse crédito. Existem alguns pilotos, inclusive, sendo desenvolvidos na cidade de São Paulo, para tentar ver se a inovação resolve esse problema em parceria com o setor privado, com dinheiro privado. Tem muita gente tentando resolver esse problema aqui na cidade de São Paulo de forma inovadora, né? Mas, de qualquer forma, é um tabu, porque o Estatuto da Criança e Adolescente ele limita bastante e obviamente, está certo limitar e colocar regras, porque a gente está falando de vidas, né, de criança. Então, não dá para ser qualquer inovação que você pode testar no âmbito da criança, principalmente na primeira infância e de 0 a 3 anos, que é uma idade muito especial e muito importante no desenvolvimento das crianças, né? Então, quando eu fui secretário, eu participei de um programa que nós criamos, do Programa da Primeira Infância, que foi uma lei, inclusive, da Janaína Lima, que é uma vereadora do Partido Novo, que é o meu partido, que foi a primeira lei da primeira infância municipal, que padronizou, por exemplo, a idade de 0 a 6 anos de primeira infância em São Paulo. E a gente fez um trabalho, eu na época era secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, a gente fez um trabalho entre assistência social, educação e saúde, porque as 3 secretarias não conversavam e não tinham um padrão, né, sobre o que seria a primeira infância, e obviamente que creches estão envolvidas nisso. Creche, lembrando que a creche é uma responsabilidade específica da Secretaria de Educação, mas essas famílias e essas crianças são atendidas também na saúde e na assistência social. Então, eu posso dizer que foi um enorme ganho que a gente conseguiu ver, uma construção conjunta entre as 3 secretarias, para a gente conseguir ter um programa nutricional, né, enfim, até de visitação em família, visitação familiar, né, domiciliar, que faz toda a diferença, né? Porque antes você tinha uma pessoa da saúde falando uma coisa, uma da educação falando outra, da assistência falando outra, e isso não poderia acontecer. Então, isso é muito bom falar que São Paulo teve um ganho já na questão da padronização da idade. Mas isso não se limita aí, porque de verdade a gente precisa realmente trabalhar
essa questão dos distritos versus o orçamento, né? E aí eu já vou emendar na próxima pergunta, que fala bastante disso, qual é a tática que eu pretenderia usar no sentido de proceder a fim de realizar as ações coordenadas, previamente coordenadas. Então, para quem não sabe, a Secretaria Municipal de Educação tem um orçamento grande, um orçamento de 14 bilhões de reais, que dá mais ou menos 20% do orçamento total da Prefeitura de São Paulo, que o ano passado realizado 55 bi, está aumentando para 68 bi. 13 bilhões de acréscimo no orçamento, né? E a educação tem muito dinheiro, mas esse dinheiro, na minha opinião e na opinião de várias pesquisas, institutos, o próprio IDEB, constata que é mal gerido esse recurso. Os 14 bi não são utilizados da maneira como poderiam, né? Então, é bastante dinheiro, mas má gestão. Então, se a gente fosse zerar a fila de creches, tendo em conta aí as 20 mil crianças que a gente tem de gap agora em 2020, a gente teria um gasto de mais ou menos 200 milhões de reais por ano, né? E aí, vou fazer uma provocação aqui ao prefeito Bruno Covas, né? O gasto dos 100 milhões de reais que foram feitos ali lá no Vale do Agabaú, na minha opinião, esse dinheiro poderia ter sido mais bem investido se fosse investido em creche, por exemplo. A gente conseguiria ter conseguido pelo menos 50% dessas crianças nesse ano, dessas 20 mil crianças, poderiam ter tido vaga em creche, se a gente fosse fazer, obviamente, uma transferência linear de recursos versus vagas, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem um custo de em torno de 10 mil reais por criança, por ano, e 200 milhões de reais a gente conseguiria resolver o problema da falta para 20 mil aí, crianças. Então, de verdade, esses 14 bilhões de reais, se forem bem administrados na educação, se a gente tiver menos desperdício, se a gente conseguir montar um programa realmente transparente de gestão dessa grana, com certeza a gente poderia, com recursos públicos, fazer a coisa acontecer no sentido de mitigar esse problema de falta de vagas em creche. Agora, tem também as parcerias privadas. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar e conhecer projetos internacionais muito qualificados na área de parcerias com creches, né? Então, ONGs privadas que acabam trabalhando em parceria com o poder público para conseguir diminuir esse custo público, que é importante, ele tem que existir. A gente do Partido Novo defende o investimento nas áreas essenciais com dinheiro público, então educação, saúde, segurança, mobilidade, cuidado da cidade. Esses serviços essenciais têm que funcionar com dinheiro público. Mas isso pode ser ajudado se a transparência na relação entre o setor público e o privado for melhorada, porque muita gente que hoje administra ou consegue ter projeto social privado poderia se aproximar mais do setor público se a relação fosse mais transparente, mais desburocratizada. Vou citar o Armando Brodi aqui, que está aqui, que não sei se ainda faz parte, mas eu lembro que ele era do Força Funcad, né? Para quem não conhece, o Funcad é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente aqui no município de São Paulo, e uma dificuldade enorme para os recursos que entram para o Fundo Municipal, até doações direcionadas para projetos, chegarem aos projetos fim, né? Então, a iniciativa privada fica resistente. Eu me lembro, em 2016, eu nem era secretário ainda, quando a gente fez a primeira reunião com Força Funcad, que estava tendo uma enorme evasão das doações, né? Que inclusive são incentivadas por IR, elas estavam indo muito mais para o CONDECA, que é o Conselho Estadual da Criança e Adolescente, do que permanecendo na cidade, por motivo de falta de transparência e eficiência aqui no Fundo Municipal. Então, é uma pena que ainda a gente tenha essas rusgas, né, essa falta de transparência e burocracia entre os investimentos privados sociais e o setor público. A tendência é melhorar com a tecnologia. A gente tem hoje aplicativos, a gente tem plataformas digitais, claro que tudo isso auxilia muito, mas é complicado você fazer parcerias quando não existe total transparência. Então, eu entendo que para a gente conseguir melhorar a questão da resolução desse problema de vagas nos territórios, mas falando mais tecnicamente aqui, precisa desenvolver o território.
parcerias territoriais que entendam a realidade do território, né, do bairro, do distrito, da da subprefeitura, porque a gente vê, às vezes, projetos que saem lá da Zona Norte para atender a Zona Sul, não conhecem as famílias, as crianças, e isso acaba tendo talvez um resultado menor do que poderia acontecer. Então, fica aqui a minha resposta para as duas perguntas. Agora, a gente pode aprofundar mais nesse tema, porque, como eu disse, o problema da creche não é só a creche, é um problema sistêmico das famílias, né, em situação de vulnerabilidade na cidade de São Paulo. E, para mim, um grande problema que a gente tem é a questão da falta de saneamento. Os números não batem, né? A gente vai falar dos números, a gente tem quase 100% de saneamento quando você vai ver os dados publicados pela prefeitura, mas quando você vai na realidade, na periferia, você vê que é muito diferente, que falta muito saneamento básico, coleta de esgoto, tratamento de água, enfim, o básico e o essencial para as pessoas poderem ter uma qualidade de vida mínima nas periferias de São Paulo. Muito bem, Felipe, muito obrigado. Ótima explanação. Eu queria passar a palavra, então, para a primeira que levantou a mão aqui, que é a Beatriz Botelho, que, aliás, Bia, eu não te apresentei, nós apresentamos o Ramon Velarde, que é pré-candidato, não, agora é candidato, né? Candidato a vereador pelo Novo, e a Beatriz Botelho, que é candidata a vereadora pelo PSDB. Beatriz, com a palavra. Beatriz, quer fazer a primeira pergunta? 2 minutos. Pelo Podemos. Pelo Podemos? Desculpa, Beatriz, desculpa. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Bia, e você? Tudo bem. A minha pergunta é o seguinte, eu estou com a Cecília desde antes de 2016, a gente discutindo aí essa questão da infância, que para mim é fundamental, ainda mais porque eu sempre também trabalhei com isso, eu trabalhei na pediatria do Hospital São Paulo durante muitos anos, em UBS, Unidade Básica de Saúde, no consultório, em escolas, enfim, todo um histórico de vida, né? E uma coisa que a gente discutia, que eu acho muito importante, que no começo a Cecília tinha esse objetivo, que é muito importante, que era assim, que todas as crianças tenham creche, né? E fundamental. E aí a gente começou a ver que, bem ou mal, a gestão Dória, Bruno Covas, conseguiu, né? Porque quando eles chegaram, tinha 60 mil crianças fora de creche. Quer dizer, nós demos passos largos aí, né? Na medida que hoje temos 20 mil, perto de 60 mil. Falta muito. Mas a minha questão é muito a questão da qualidade. O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade? Porque, para mim, é fundamental que a gente comece a fazer um trabalho bacana, não lá na primeira série. Porque aí a criança, na primeira série, já está com um monte de problemas, um monte de dificuldades, de problemas de estimulação e tal. Como é que você pensa, se você for prefeito, que tipo de trabalho você pensa para fazer aí nesses primeiros anos de vida? Obrigado, Bia. Felipe, anota aí, eu vou já emendar mais duas, porque a gente combinou de fazer em bloco de 3. A Edmara Lima pergunta o seguinte: boa noite a todos. A educação infantil tem sido objeto de grandes projetos, entre aspas. A Unicef recomenda unidades de, no máximo, 400 alunos, pois a perda de vínculos essenciais à primeira infância cai assustadoramente. Pequenas unidades atenderiam melhor esta faixa etária. O senhor tem posição a esse respeito? Então, o tamanho, aliás, eu acho que 400 é muito, né? Uma creche de 400 crianças, eu acho que não dá. Mas eu queria também ouvir a sua opinião, Edmara. E o Eduardo Pérez Salucci pergunta: e as creches noturnas? Qual a opinião do candidato? Elas atendem pais que trabalham durante a noite, mas inviabilizam um trabalho educacional? O que você acha disso? Uhum. Bom, eu acho que assim, vamos começar pela Bia, né? Pela ordem, então, aqui. Obrigado pela pergunta, Bia. Realmente, a gente tem que prezar muito pela qualidade dos serviços públicos. Infelizmente, a gente não pode falar que a educação municipal em São Paulo hoje está com qualidade. Tem um estudo
que me mostra a educação como um todo, educação municipal até o Fundamental 2, que é um estudo do Todos pela Educação, que mostra que 88% das crianças aqui em São Paulo, quando terminam o Fundamental 2, não tem a matemática mínima, matemática básica essencial. E 65% mais ou menos não tem português. Então, o problema começa, claro, lá na primeira infância, mas vai até o Fundamental 2, que ainda é responsabilidade municipal. Então, a gente tem que focar na qualidade mesmo. Eu tenho visitado muitas escolas, a gente vê que às vezes falta papel higiênico, falta água, falta giz, falta bola. Então, eu estou falando de escolas, né? Quando você vai para creche, tem uma melhora. As creches tendem a ter uma qualidade um pouco superior às escolas municipais no que tange à estrutura. Até porque existem muitas creches que são parcerias privadas. Mas, realmente, com 14 bilhões de reais, mais parcerias privadas, a gente conseguiria, ao meu ver, se a gente tiver uma atenção mais próxima a esses serviços, uma visita próxima do prefeito a esses serviços, com certeza isso melhoraria. Uma das minhas propostas é que o prefeito fique pelo menos 10 dias do mês, são 30 dias mais ou menos, visitando as subprefeituras, que são 32 subprefeituras, daria aí uma média de quase uma subprefeitura por dia, se fosse visitar uma subprefeitura por dia todo mês. Mas, como tem outras atividades do prefeito, minha proposta é que 10 dias do mês o prefeito das prefeituras e os serviços de social, de saúde, né, de educação, e aí, claro, na educação, creches e escolas, né? E eu acho que isso ajudaria muito a cobrar a qualidade, né? A visita do prefeito ajuda a cobrar tanto o serviço do subprefeito, que deveria cobrar isso, quanto também dos responsáveis pelas creches, né? A gente tem hoje em São Paulo 13 DREs, né, que são as diretorias regionais da educação, né, que hoje, infelizmente, e aí fica uma crítica minha também aqui, eu não sou contra a política, né, até estou entrando para ela, acho que a boa política ela é muito importante, ela tem que existir, mas muitos desses cargos de DREs, que são a maior parte deles pessoas concursadas, inclusive a totalidade, entendo aqui em São Paulo, são indicações, acabam sendo indicações meio políticas. E aí o prefeito fica meio que agradando muito as coligações, e isso, ao meu ver, atrapalha a avaliação técnica das diretorias regionais da educação, educacionais. Então, eu concordo com a Bia e espero que você, como vereadora, Bia, que você seja eleita, se você sendo eleita, que você, como fiscalizadora do Poder Executivo, possa fazer um trabalho de visitação aí das creches e cobrar do Poder Executivo, que tem recursos, falamos aí 14 bilhões de reais, para que a qualidade seja muito bem prezada no serviço das creches. Com relação à quantidade, né, que acho que foi a Edmara que perguntou, realmente fica difícil você administrar uma creche com 400 pessoas. Eu tive uma experiência muito difícil, por exemplo, com os SAICAs, né, que são os sistemas de acolhimento de crianças e adolescentes em extrema vulnerabilidade em São Paulo. E aí a gente tinha lá um limite de 25 crianças e adolescentes na área assistência social e o Ministério Público diminuiu para 20 o limite. Por quê? Porque essas crianças em situação maior de vulnerabilidade, elas têm vários outros problemas além do problema da nutrição, no caso do social, atendimento psicossocial, de assistência social, você tem área emocional muitas vezes fragilizada, você tem, enfim, diversos desafios. Então, a qualidade é melhor do que a quantidade. Eu entendo que a Edmara gostaria de ver todas as crianças com creche, com vaga em creche, mas é difícil você ver. A Roberta Lund falou que eram 20 no SAICA. A gente teve que fazer um acordo lá entre 15 e 20. Tinham SAICAs que chegaram a ter até mais de 20, mas realmente o Ministério Público exigiu 15. A Roberta Lund tem razão. O limite agora feito, colocado pelo MP foi de 15 crianças e adolescentes no máximo por SAICA. Tem razão. E o que dificultou bastante até porque faltaram SAICAs, né? Já era difícil. Ela está defendendo a Casa Lara, que a gente também defende a Casa Lara, que é muito bom.
Mas, enfim, Edmar, eu acho que a qualidade aqui, no caso das crianças até 3 anos, tem que ser mais valorizada do que a quantidade, né? Acho que o Pérez perguntou sobre creches noturnas. Eu acho que antes da gente pensar em creche noturna, a gente precisa resolver a creche diurna, a creche matutina aí, porque elas precisam funcionar primeiro, né? Senão a gente vai ter um outro desafio aí para administrar, sendo que a gente não está conseguindo fazer o essencial, que é colocar todas as crianças nas creches tradicionais aqui em São Paulo. Obrigado, Felipe. Eu pergunto se o Ramon quer perguntar também agora e depois, em seguida, a Edmara. Oi, boa noite, agradeço de novo a oportunidade. Eu queria saber do Felipe. Felipe, como que essa divisão que você quer fazer nas subprefeituras podem ajudar na atuação nas escolas, principalmente até nos finais de semana, etc., para a família? Primeiro, a nossa proposta é fazer indicações para subprefeitos que sejam técnicas, né? Então, hoje você tem 32 subprefeituras que atendem os 96 distritos em São Paulo, mas a maior parte dos subprefeitos foram indicações políticas. Que existe, a gente sabe que a indicação política ela é uma realidade, às vezes até importante para você conseguir desbloquear problemas ali regionais. Mas o critério inicial, principal, tem que ser técnico, né? Então a gente pretende fazer processo seletivo aí para escolher subprefeitos qualificados para administrar suas regiões, com critérios de bairro, região, conhecimento das pessoas, enfim, administração mínima ali do que a subprefeitura faz e melhorar também quais são as funções de uma subprefeitura para justamente incluir uma espécie de ouvidoria, uma ouvidoria mais próxima da região, né, da subprefeitura, para que o subprefeito seja de fato os olhos do prefeito na região. E aí, no caso das DREs, fazer com que o subprefeito tenha uma fiscalização mais próxima nas 13 DREs, né, as diretorias regionais educacionais, para avaliar melhor o serviço, né? Então, Ramon, você que é um defensor da qualidade aí também do serviço de creche, a gente entende que precisa de fiscalização, não adianta, é muita gente, é muita coisa para fazer. Se não tiver fiscalização, relatório bem feito, digitalização desses relatórios e cobrança, dificilmente os recursos são bem aplicados. Muito bom, muito obrigado, Felipe. Obrigado, Ramon. Boa sorte para você, meu querido. E eu vou passar a palavra a Edmara, em seguida, Mônica Rosenberg. Edmara. Boa noite, Felipe. É um prazer estar aqui hoje. Boa noite. Eu tenho mais tempo dirigindo creches do que você de idade, então eu me sinto um tanto quanto à vontade. Esse ano eu completo 52 anos dirigindo creches e escolas. Parabéns. Não, é paixão, porque senão a aposentadoria já teria me conquistado. Eu vejo duas coisas que acontecem na nossa cidade de uma forma muito clara. Primeiro, nós temos há décadas falta de formação de professor. Então, se nós não, junto com a instalação de unidades de creche, se nós não pensarmos na prefeitura ter um centro de formação de professores, nós não vamos atingir qualidade, né? Porque as faculdades de pedagogia, infelizmente, estão muito mal estruturadas há mais de 30 anos. A segunda questão que eu vejo é o envolvimento da família, né? Num estágio que eu fiz em zonas periféricas de Washington e Nova York, eu vi que quando as pessoas conquistavam a família para fazer parte da creche, inclusive na manutenção, era obrigatório por matrícula que os pais de família prestassem serviços à creche. E com isso vem a sensação de pertencimento e o respeito da comunidade, aquele envolvimento. Mas, infelizmente, nós temos uma barreira de gordura dentro das secretarias de educação, tanto a estadual quanto a municipal, né? Como que a gente pode inovar em termos de projeto e fazer jus ao seu partido novo, né? De trazer coisas que realmente tragam a comunidade para dentro da escola. E, com isto, a gente consegue o pertencimento e a qualidade. Então, mas tem que ter coragem.
Edmara, Fica aqui mais um pedido do que uma pergunta. eu acho que a sua pergunta foi muito mais uma aula do que uma pergunta em si, porque a sua experiência, principalmente com os problemas e desafios, já mostra os principais gargalos, os principais desafios na questão das creches. Então, realmente, essa experiência de pertencimento faz toda a diferença. Eu tive uma experiência com um programa que eu criei quando fui presidente do Fundo Social do Estado, que é a Praça da Cidadania, que foi construída em conjunto com a comunidade carente. Os próprios membros da comunidade puseram a mão na massa e construíram a praça, construíram as escolas de qualificação profissional, profissionalizantes, e até hoje está aí tudo de pé, não teve uma pichação, não teve depredação, por causa da participação, né? Inclusive participaram do próprio design, do desenho de todo o projeto. Então, eu acho que a grande lição da sua aula, da aula que você deu aqui, é essa questão da participação da família é fundamental para que os serviços melhorem e que sejam defendidos por essas famílias, né? E a questão da capacitação dos professores, que é realmente uma demanda que a gente escuta em todos os lugares, em todas as áreas educacionais. Aliás, todas as áreas da prefeitura, né? Na assistência social a mesma coisa, na área da saúde também, que é o pedido de qualificação contínua dos professores e dos trabalhadores aí que servem a nossa cidade, né? Pessoas que prestaram concurso, outras que trabalham em organizações sociais, que dedicam suas vidas para melhorar a vida de quem mais precisa. Você fala de alguma solução, você já falou, mas para viabilizar as soluções que você colocou, é administrar bem o orçamento, né? São 14 bilhões de reais, a gente vai bater nessa tecla de novo, é muito dinheiro, mas a gente claramente não está vendo resultado, porque nem as crianças estão aprendendo, no caso da educação, e na creche a gente não vê qualidade, e os professores e profissionais também estão reclamando de falta de estrutura. Então, eu acredito que uma gestão boa dos recursos financeiros ajude muito nisso. E, de novo, um subprefeito ou subprefeita e diretores regionais especializados e conhecedores do assunto que envolvam, como você bem colocou, Edmara, como a senhora colocou, as famílias em todo o processo. Felipe, obrigado. Eu vou abrir para mais duas perguntas que já nos chegaram aqui. Uma é da Mônica Rosenberg, em seguida da Carla Mourão. Então, Carla Mourão, Mônica Rosenberg, depois eu devolvo a palavra a você. Tá bom. Carla? Mônica? Felipe. Oi, Mônica. Oi, querido. E aí? Tudo bom? Muito bom te ver aqui falando desse assunto tão importante. Eu ia justamente trazer a Praça da Cidadania, porque quem te acompanha há tanto tempo viu você implementando não só a Praça da Cidadania, mas também o projeto Trabalho Novo. E aí eu ia perguntar como que as suas propostas de creche se conectam com esses dois projetos que nós já vimos que você fez funcionar. Obrigado, Mônica. Carla Mourão. Ela quer que eu faça pelo chat. Tudo bem, vamos lá. Boa tarde. A carência de vagas nos 10 distritos é equivalente? Essa é uma pergunta da Carla. E ela pergunta mais. Entre essas localidades, tem conhecimento de algum trabalho específico em algum desses 10 distritos que tenha tido um bom resultado? Se sim, qual? Essa é a pergunta da Carla. Carla, espero ter perguntado direitinho. Bom, vou responder a Mônica, então, pela ordem aqui primeiro. É um prazer conversar com você, Mônica, aqui. Eu diria que se a gente fosse fazer um cruzamento entre os aprendizados que eu tive, né, porque eu aprendi muito mais do que realizei nesses dois projetos, no Trabalho Novo, a questão de que a parceria privada no setor público é essencial e funciona quando existe uma relação transparente e de confiança. Então, no Trabalho Novo, que foram mais de 3 mil empregos para a população de rua, a gente teve mais de 190 empresas participando. E essas empresas só participaram porque elas sabiam que o programa era sério, que a gente ia acompanhar essa população mais vulnerável durante o processo de emprego e continuidade nos empregos. Então, a relação com o privado é importante e acho que nas creches a gente conseguiria trazer isso. Já existe, né, a parceria privada, mas, na minha opinião, pode melhorar. E aí a Edmara deu uma super ideia aqui também de trazer os pais nessa parceria. Então,
no caso do trabalho novo, eu poderia trazer essa lição para as creches. No caso da Praça da Cidadania, a experiência mais incrível da minha vida, eu posso dizer, foi a Praça da Cidadania, porque a gente escolheu, primeiro, o espaço em conjunto com a comunidade, que foram 6 mil metros quadrados lá de Santo André, foi a primeira, né? Já tem acho que mais de 10 em construção agora, mas a primeira a gente escolheu junto com eles. Depois, a gente desenhou todo o projeto das escolas de qualificação, das quadras, do parquinho das crianças, da academia de ginástica, do jardim de chuva, do biodigestor, da horta. Foi tudo desenhado junto com a comunidade, né? Inclusive as cores eles que escolheram, os formatos. Então, a forma de co-construção, ela é muito importante. Assim, acho que foi a melhor experiência, mais incrível da minha vida. A gente construiu em 4 meses uma Praça da Cidadania, custou mais ou menos R$4,5 milhões, 100% dinheiro privado também. E assim, foi muito interessante o envolvimento. Eu lembro que um pessoal veio falar comigo e falou: olha, Felipe, esquece, não vai dar certo, tal. A gente já tentou fazer projeto aí, essa comunidade é muito difícil, né, do Jardim Santo André. E a gente, na primeira reunião, quando começou a mostrar o que a gente ia fazer, lotou tanto que a reunião teve gente pela janela assistindo, né? Então, e o mais legal, durante o processo de construção, as pessoas da comunidade começaram a fazer comida, cozinhar para os construtores e construtoras. Assim, foi um negócio muito, muito, muito interativo e de co-construção. Então, eu acredito que nessa co-construção, fazer as coisas de forma colaborativa, baixo, né? Pelo contrário, baixo para cima, junto, fazer junto é muito diferente. Então, eu acho que dá para melhorar muito a questão das creches se a gente fizer, inclusive, reformas e parcerias trabalhando em conjunto. A Thaís Pimentel, Felipe. Eu esqueci de responder aqui da Carla Mourão dos 10 distritos, se você conhece boas práticas. Não é proporcional. A pior região, a mais difícil, com mais problema, é a região sul. Eu citei aqui Grajaú, enfim, Grajaú mais grave, mas você tem cidade de Ademar, Jardim Ângela. Esses têm mais demanda por creche, porque tem mais pessoas morando numa distância maior do que os 1,5 km, que é a exigência aí para ter a possibilidade das famílias colocarem as crianças nas creches. Então, e ela perguntou algum exemplo. Puxa, eu não teria um exemplo aqui para mostrar. O que eu sei é que o maior exemplo para mim de creche bem feita é ali na Paraisópolis, que foi uma parceria com a cultura inglesa e com a igreja anglicana, que é uma região vulnerável na Zona Sul, Paraisópolis, e mostra que a parceria privada fez toda a diferença. Quem nunca foi na creche da parceria com a igreja anglicana e a cultura inglesa ali na Paraisópolis, vale a pena, quase que um ponto turístico. Ele é o verdadeiro ponto turístico, porque você se sente muito inspirado quando você vai lá e mostra que dá para fazer com qualidade o trabalho de creches. Obrigado, Felipe. A Thaís Pimentel nos pergunta o seguinte: como pode ser feita a relação entre as subprefeituras e o trabalho da educação, uma vez que não existe a sobreposição territorial entre as diversas áreas? É possível pensar em uma nova estrutura administrativa em que todos os serviços sejam subdivididos entre essas 32 unidades subprefeituras, que todos os tipos de serviços fossem irradiados em base territorial nas subprefeituras? Eu entendi da seguinte forma, Thaís, me corrija se eu estiver errado. Você tem uma estrutura administrativa burocrática, que são as subprefeituras, e você tem as estruturas da educação, da saúde e da assistência social, que, do ponto de vista do território, não correspondem aos mesmos distritos, muitas vezes, das subprefeituras. Essa é a pergunta. Exatamente. É possível, é conveniente fazer com que todo o serviço se irradie pela subprefeitura, que é a unidade administrativa mais próxima da população? Obrigado, Thaís. Felipe. Bom, assim, Thaís, excelente sua pergunta. Aliás, se eu for eleito, vou te convidar para dar uma consultoria também. Você... Que bom!
assim, o que a gente fez no plano de governo, o primeiro passo foi agrupar secretarias por plataformas, tá? Hoje a gente tem mais ou menos 28 secretarias, entre as que são oficiais, informais e outras especiais que o prefeito criou. Nossa proposta foi agrupar as 28 secretarias em 8 plataformas por assunto. Então, vou citar um exemplo. Mobilidade, habitação, meio ambiente, urbanismo, licenciamento, são secretarias que conversam, ou deveriam conversar, mas que hoje estão distantes e que não trabalham em conjunto. Nossa proposta seria colocar um supersecretário de uma secretaria chamada Vida Urbana e abaixo dessa secretaria todas essas que eu citei. Por quê? Porque mobilidade, urbanismo, habitação, meio ambiente, licenciamento são assuntos muito correlacionados e que agilizariam muito os processos da cidade. Não dá para você pensar mobilidade sem pensar em urbanismo, habitação sem urbanismo e mobilidade. A mesma coisa quando você desce para a estrutura das subprefeituras. Hoje, elas quase que conflitam com por exemplo, com as supervisões, né? Eu fui secretário de Desenvolvimento Social em São Paulo, você tem também, não tinha 32, eu implementei as 32 supervisões de assistência social, a SAS, e as SAS muitas vezes não conversam com a territorialidade da subprefeitura, aliás, na maior parte do tempo. Então, realmente, uma reestruturação dessa burocracia importante, administrativa, do sistema da prefeitura de atuação no território é muito importante. Por isso que eu acredito muito, e proponho isso no plano de governo, uma função da subprefeitura, para que o subprefeito seja um verdadeiro prefeito na região, por isso precisa ser muito bem escolhido, para que consiga administrar, junto com os serviços da secretaria, as demandas e as soluções para a população local. Sem isso, realmente, a gente fica com um trabalho redundante, com competição, retrabalho, né, e ineficiência. Então, excelente sugestão, e se eu for eleito, então, vou ter que te chamar para participar. Oi, Thaís, já se prepara aí. Felipe, nós temos o Cláudio que pergunta o seguinte: o que existe em termos de previsão de necessidade de creche para os próximos anos? Existe alguma conexão entre crescimento demográfico e a necessidade de novas creches a longo prazo? Esse é um bom debate que o Cláudio nos traz, porque já se fala numa mudança demográfica no Brasil com aumento de idosos. E já há escolas, especialmente de ensino fundamental, que estão encerrando suas atividades nas regiões mais centrais da cidade por falta de demanda. Então, realmente, a questão demográfica ela é importante nessa avaliação de plano de metas para creches, né, de ampliação de creches. Eu junto isso à pergunta da Cida Magrini, que diz... é candidata a vereadora aqui em São Paulo. Também a Cida também? Ah, Cida, seja bem-vinda e boa sorte também. A gente não sabe todos que são, mas os que são, boa sorte a todos. Existe previsão no seu plano de governo para aumentar o número de subprefeituras? Anota aí, essa é a segunda pergunta da Cláudia, essa da Cida, tá? Aumento de subprefeituras. Tem mais uma, Felipe. Em Luiz Gonzaga, que a gente junta 3. O Luiz Gonzaga pergunta o seguinte: há de se considerar que um país se constrói com a excelência de sua democracia, instituições e sociedade civil. O Brasil está longe de ser alcançado. Como melhorar a coalizão, colaboração e coordenação dos atores? Os resultados têm sido pequenos. Então, aqui está a pergunta aliás, não é uma pergunta do Luiz Gonzaga, é uma consideração. Então, eu vou juntar junto com a do Flávio. Se o ensino público tivesse qualidade, não teríamos custos absurdos em escolas particulares. Hoje, pagamos uma fortuna para uma criança de 10 anos poder ter qualidade no ensino, é verdade. Eu acho que de perguntas eram... a pergunta de Luiz Calazans, que coordenou a ação social num programa da Prefeitura e Ancord. Chama Ancord o programa? Acho que eu conheço o Calazans. É a Associação das Instituições Financeiras com Sucesso quando Samará era secretário. Felipe, você acha possível reverter esse caos no ensino público em curto prazo, se você for eleito? Então, vamos lá, tem 3 perguntas aí para você. Bom, vou começar pela questão demográfica. Acho que o Floriano falou muito bem no começo aqui do nosso debate, da pesquisa que foi feita, e
e que realmente a gente tem uma tendência a faltar mais vaga ainda, porque por mais que a tendência demográfica seja da população idosa aumentar, nas populações mais vulneráveis a gente tem muita criança nascendo ainda por falta de ensino mesmo, e de capacitação e conscientização, né, da questão do controle de natalidade, enfim. É um tabu, é um assunto ainda muito complicado nas periferias. Então, a gente tem um crescimento demográfico grande na questão das crianças, né? Inclusive, eu sei que está saindo uma pesquisa em breve da questão da gravidez durante a pandemia, né? E isso vai ser interessante a gente acompanhar também nas periferias, e que eu chamo de regiões de oportunidade, né? Agora, então, a gente vai ter que acompanhar, mas eu entendo que a gente vai ter que aumentar ainda mais o número de vagas em creche e de escolas públicas, porque com a pandemia, e aí o Calazans falou sobre a questão do custo da educação pública, com a pandemia, a tendência é que mais famílias que conseguiam financiar a educação privada tenham que colocar seus filhos em escolas públicas, né? Então, eu entendo que as vagas em escolas públicas municipais e estaduais também tenham que ser aumentadas nos próximos anos. Com relação à pergunta da Cida Magrini, de aumento de subprefeituras, não. Eu entendo que 32 subprefeituras já sejam necessárias. O problema, para mim, que eu entendo, é a falta de gestão nessas subprefeituras, que ainda é uma gestão bem fraca, né? E como alguém disse aí, existe uma relação não muito eficiente entre subprefeituras, secretarias. Essa relação hierárquica e de função não está muito bem estabelecida, né? Até porque as subprefeituras foram criadas recentemente, não deu tempo ainda de criar aí com eficiência algo que funcione de fato. Então, a nossa proposta não é aumentar subprefeituras, transformar subprefeituras em ouvidorias, em locais agradáveis para a população conversar com o subprefeito, com a sua equipe, resolver vários problemas. Aliás, retirar da subprefeitura, por exemplo, essa situação de dar alvará, licenças, autorizações. Isso tem que ficar na Secretaria de Licenciamento ou na Secretaria de Governo de forma digitalizada, né? Você entrar no site e conseguir uma autorização. E aí o subprefeito teria muito mais tempo para poder atender, de fato, a população junto com as regionais, né, das secretarias. Então, não aumentaríamos o número de subprefeituras. Não sei se teve mais alguma pergunta aí no meio. Não, eu acho que é isso, Felipe. Eu queria acrescentar e depois também perguntar se mais alguém quer perguntar. Maria Cecília, você está de parabéns. Nós chegamos a 52 pessoas na sala. É um sucesso absoluto, não é, Felipe? Honra. Você tem participado de muitos encontros. Não é difícil juntar tanta gente assim para um tema? Não, e permanecerem na sala, né? Armando, faz a pergunta, depois eu complemento, que eu tenho uma pergunta ao Felipe, mas você tem prioridade, Armando. Obrigado, Floriano. Felipe... Gostei da barba. É pandemia. Nas duas últimas gestões, seja Dória Covas e antes Haddad, foram empregados recursos do Fundo da Criança e do Adolescente para construção de creches. Sim. Infelizmente, a gente percebe que o recurso demorou muito para fazer a coisa funcionar. Inclusive, em termos na gestão atual, só recentemente o Conselho liberou o dinheiro porque havia questões óbvias de planejamento prévio. E esta é uma questão que eu queria só posicionar, que a gente entende que, com a carência atual de recursos, se há os recursos do Fundo da Criança, que inclusive não são do orçamento original, né, vem do governo federal, e é legal usá-los, então vamos usá-los, mas vamos usar bem usados, né? O que aconteceu? Houve casos em que o projeto da creche, quando foi ser executado o terreno, não podia. Houve casos em que a comunidade não queria que a creche fosse naquele lugar. E, inclusive,
na gestão atual, o que demorou? Demorou porque o Conselho, com razão desta vez, exigiu que a Prefeitura provasse que ela tinha posse do terreno. Porque na gestão anterior o que aconteceu foi isso, ela ainda nem tinha feito a desapropriação e já tinha pego o dinheiro. Uhum. Então, o que eu gostaria de observar é isso. Eu acho que a primeira coisa é que tem que ter um bom planejamento. A gente percebe que a questão era, nós vamos criar vagas de creche, vamos fazer creche, mas pega um papel, põe lá um mapa, põe os alfinetes onde vão fazer e vê de arranjar o dinheiro e depois fazer, a coisa enrola, né? E uma outra questão que eu poderia sugerir também era fazer, como já existe as parcerias, os termos de parceria das creches conveniadas, talvez ampliar isso para que as organizações que têm a expertise pudessem apresentar projetos para construir e tocar as creches e a construção através do Fundo da Criança, desde que a Prefeitura disponibilizasse o terreno, porque ele é terreno público. Aí a própria organização cuidaria disso, que eu acredito que, com projetos padronizados, a organização vai conseguir fazer isso com um custo menor do que a prefeitura faz. Essa era a minha sugestão, de que o importante que a gente percebe da experiência que a gente vê é isso. Tem que fazer planejamento antes de começar a fazer as coisas, porque senão, como você falou, o recurso fica mal empregado e a coisa não desanda, né? É isso. Armando, parabéns, obrigado. A pergunta é complexa e eu vou passar direto a palavra ao Sabará. Eu acho que o Armando já até respondeu as próprias perguntas dele. Esse problema. Eu me lembro bem das conversas com Força Funcad, com os especialistas, sobre essa questão do uso do dinheiro do fundo para a construção de creches, né? De fato, o que eu entendo que resolveria isso é planejamento. Você acertou. Planejamento tanto para usar os recursos da prefeitura melhor, que hoje não estão sendo usados bem, na minha opinião, quanto conseguir dar transparência para os recursos do fundo, para ver onde realmente ele poderia tapar buracos que o orçamento não consegue empregar, quanto também ser aplicados em projetos específicos, né? Que é muito o que acontece nesses projetos do Funcad, que são projetos com começo, meio e fim, né? Não são projetos perenes, são projetos com começo, meio e fim. São agregados à política pública, né? Então, planejamento, execução bem feita e transparência no encaminhamento e na administração do fundo. Maria Cecília, estamos agora sem perguntas e estamos a exatos 1h06. Eu indago a você, que é a nossa grande anfitriã, se você quer perguntar mais alguma coisa ao nosso candidato, se não, passo a palavra ao Felipe para as considerações finais, mas ainda está aberto para perguntas. Abre o microfone da Cecília. Pronto, Maria Cecília. Então, Maria Cecília, depois a Silene. Então, quer que a Silene pergunte primeiro? Fala mais perto, Maria Cecília, está muito longe. Gostaria de ouvir a Silene primeiro, antes de concluir. Perfeito. Silene, por favor. Depois eu tenho uma pergunta do Luiz Gonzaga que eu faço também aqui. Silene. Você consegue abrir aí, Silene? Senão eu abro aqui. Ok, abri. Pronto. Eu ouvi aqui duas palavras principais. Expertise, primeiro, né? E parceria. Realmente, por mais que tenhamos uma dotação expressiva para creches, as necessidades de uma creche de qualidade vão exigir despesas que ainda não prevemos, quer no treinamento pessoal, quer na assistência necessária, quer nos convênios que se assine, e principalmente com a integração de secretarias, como o Felipe falou, é importantíssimo isso, porque há ações em que necessitaremos realmente da integração de secretarias municipais. Então, pensando nisso, como trazer o recurso, por mais que tenhamos recurso ali? Eu acho que é com uma parceria público-privada, não escapamos disso. E
buscar projetos. O FUNCAD, eu não sei como é que está, mas é IR. Quer dizer, buscarmos projetos de renúncia para que possamos ter o privado atuando fortemente junto ao município. O que é que o senhor acha disso? É isso. Bom, eu acho tudo de bom. Aliás, quando eu fui secretário e presidente do Fundo Social, o meu foco foi captar recursos privados, porque a gente sabe, e assim, às vezes pouca gente sabe, mas os recursos municipais, eles são muito engessados. Quase 90% são despesas rígidas. Então, o pessoal fala, tem muito dinheiro na Prefeitura de São Paulo. Não é verdade, porque tem pouco dinheiro livre, né? Por vários motivos. Um é o peso da Prefeitura, né? Tem muito imóvel que a gente não tinha que privatizar e vender. Na minha opinião, parques, por exemplo, poderiam estar sendo bem administrados com a iniciativa privada, enfim, para justamente ter o serviço social essencial funcionando, no caso, educação e creche, né? O principal deles, junto com saúde e assistência social. Então, a burocracia que hoje existe nas parcerias, realmente, ela atrapalha muito a relação com o privado. Eu citei as nossas reuniões aí com o Armando, e o quanto as empresas que doavam para o FUNCAD começaram a ir para outros fundos, até para outros estados, porque não estavam vendo o resultado do dinheiro direcionado, muitas vezes, chegando em projetos específicos, né? Então, Silene, você é outra que eu vou ter que chamar para trabalhar comigo, para a gente poder instaurar projetos de parcerias público-privadas na área da educação. Obrigado, Felipe, querido. Vou passar a palavra à Maria Cecília, mas não antes sem ler a pergunta que o Luiz Gonzaga nos encaminha, dizendo o seguinte, pergunta a proposta de Luiz Calazans. A administração pública não tem continuidade. Por que não criar instrumentos de perpetuação do capital humano em primeira infância? Barcelona criou um extraordinário instituto para isso. A administração aqui é a mesma, né? Não tem quantidade, capital humano, é isso. Então, tem essa pergunta do Luiz Gonzaga, e eu passo agora a Maria Cecília para uma última pergunta, depois encerramos com o Sabará. Pode ser, Maria Cecília? Pode sim, tá ótimo. Então, vamos lá, fala perto. Eu só queria mais uma vez agradecer a todos a participação, a presença, foi um espetáculo, fiquei muito satisfeita agradeço em nome da criança. E teve comunicações, assim, perguntas muito interessantes e que me ficou a importância, assim, para o futuro, para o candidato à Prefeitura de São Paulo, a importância do planejamento. Quer dizer, conhecimento de uma forma ampla, como você mesmo colocou, das questões da cidade, uma escolha de bons técnicos, né? Uma escolha da tecnicidade fundamental, e lembrar que as questões do ser humano são sempre assim, do público e do privado. Quer dizer, em termos do público, atenção ao saneamento básico, a funcionamento da escola. Agora, a questão do privado é como que essa criança está inserida na família. Essa questão de visitação às casas, dessa meticulosidade, da delicadeza que é a criança, levar tudo isso em conta. Ou seja, é um trabalho de planejamento extenso, complexo, fantástico que tem que ser feito. E boa sorte. Obrigado. E obrigada, um minutinho, obrigada, Carla, obrigada ao Grupo Criança na Creche maravilhoso, e obrigada, Carla, e a equipe que acompanhou a Carla no assessoramento para que esse evento pudesse ter acontecido. Floriano, muito obrigada, Fábio, Paulo Celso, em especial o Felipe Sabará, senão não estaríamos aqui discutindo. Me perdoe a quem eu não tenho agradecido agora, mas de coração, um beijo para todos. Felipe, então depois dessa declaração de amor da Maria Cecília a você, eu te desejando muita sorte do fundo do meu coração, porque eu acho que é um desafio enorme, você é um cara muito corajoso. Obrigado. E contem com a gente. Você viu que aqui você tem praticamente um secretariado inteiro aqui da educação, né? Eu também não cumprimentei, mas quero cumprimentar o Rogério Mônaco, que está aqui também, que trabalha lá no Todos pela Educação. Rogério, muito obrigado pela sua presença. A Liz Colli, ao Luiz Gonzaga, a gente já falou, a Marta, ao Marcos, a Maria Luísa, a Mônica Rosenberg, uma querida, ao Rafael Spazzani,
o Ramon, nós já falamos também, a Rosane, o Sérgio, a Silene, a Solange, a Thais Pimentel, estava a Bia também aqui conosco, né? O Gilberto Souza, que nos ajudou muito, Inês, muito obrigado, a Silvia Adélia, Tamires, Teixeira, Lilian, Edilson, Edmar, Elizabeth, Fifó, Dora, Daniela, Cláudio Ventura, obrigado, Cláudio Acida, a Carla Mourão, que foi aqui tão considerada por todos, muito obrigado, Carla, pelo seu apoio, Ângela, Armando, obrigado, Babi, Maria, é isso aí, a Ângela Riso. E a Ana Neri, eu espero não ter esquecido ninguém, nós tivemos 52 pessoas na sala, Felipe. E a você, então, as suas palavras, considerações finais, já agradecendo muito a sua disposição, a sua presença no meio da campanha. Eu que te agradeço, Floriano, uma pessoa que eu aprendi a admirar e conheci de perto o trabalho. Fomos parceiros, né, praticamente, porque eu era secretário municipal, você era estadual, a gente conseguiu fazer muita coisa junto. Nunca me esqueço da verba que você me repassou para o serviço da Cracolândia. Eu fui ao Palácio dos Bandeirantes, eu te infernizei praticamente para você conseguir aqueles 14 milhões de reais. Então, obrigado. Sempre tempo de agradecer. A sua persistência. Valeu, ajudou bastante. E Maria Cecília, obrigado pelas suas incríveis palavras, né? E assim, eu sou um apaixonado pela assistência social, pelo cuidado das pessoas, e aí envolve saúde, educação, claro, e sempre você. Eu entendo que eu fui aprovado no processo seletivo do Partido Novo por isso, por ser um apaixonado por servir as pessoas, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos, 45 pessoas, mas chegamos a 52, né? E 52 pessoas, e para mim é uma honra poder estar aqui com vocês. Eu sou novo, tenho 37 anos, e poder aprender com vocês e passar um pouco da experiência que eu tive nesses anos de dedicação às pessoas é muito especial, é o que eu mais amo fazer. Acho que eu nunca tinha feito isso, que é a minha primeira campanha, então pedi voto, né? Meu número é 30, eu nunca tinha feito isso, estou fazendo agora pela primeira vez. Enfim, pedi voto também para os vereadores do Partido Novo, começa 30 e tem aí seus números, e aqui a gente tem outros vereadores também que apresentaram suas ideias. E, gente, o importante é a gente focar no fim. O fim é melhorar a vida dessas pessoas. Burocracia é meio, briguinha partidária é meio, tudo isso é um caminho. O importante é a gente melhorar a vida das pessoas que mais precisam. E a gente veio aqui falar de criança e de creche, que é o que a gente mais precisa se preocupar. Então, queria agradecer do fundo do meu coração a oportunidade, Floriano e Maria Cecília, e a todos que estão aqui. Um beijo do meu coração para vocês. Obrigado, Felipe Sabará. E na próxima quinta-feira... Pois não, Maria Cecília? Desculpe uma palavra que eu devo ter esquecido mais coisas, mas eu não podia deixar de agradecer o apoio da Organização Brasileira da Mulher Empresária, pela Lília Schiavo, do Movimento Mulheres da Verdade, que a Silene é a presidente também, a Lília Schiavo da OBNE, da Baquiana, Orquestra Baquiana, a Fundação Baquiana Filarmônica, o maestro João Carlos Martins, a Libra, representada pela Marta Lívia Suplicy, e o IBREI, cujo presidente é o Maurício Prazak. Maravilha, todos os apoiadores. E na próxima quinta-feira nós temos aqui mais 2 candidatos, Marina Elô e Antônio Carlos. Marina Elô da Rede e Antônio Carlos do PCO, na próxima quinta-feira. Lembrar que na próxima quinta-feira é às 17 horas. 17 horas, próxima quinta-feira, no link do Zoom, com a Maria Cecília e todos vocês juntos, Marina Elô e Antônio Carlos do PCO. Felipe Sabará, muito obrigado, boa sorte, a vitória a todos. Muito obrigado. Obrigado. Beijão a todos.